Macron, o defensor da liberdade de expressão, quem diria? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa história mostra os desafios de um mundo heterogêneo com pessoas que pensam cada vez mais diferente entre si, mas principalmente o desafio de entender o que significa liberdade de expressão. Samuel Paty foi um professor de história francês de 48 anos de idade que lecionava numa escola na periferia de Paris para alunos do ensino médio. No início de outubro, ele deu uma aula sobre liberdade de expressão para a turma. Dentre as várias atividades, ele mostrou os cartoons criados pela revista francesa Charlie Hebdo, criticando várias religiões, inclusive 2 cartoons que mostravam o profeta Maomé. Vocês sabem, para a religião muçulmana, a mera representação do profeta vai contra seus princípios. Infelizmente, algumas pessoas dessa religião levam a coisa mais adiante, entendem isso como uma agressão que justificaria violência defensiva. A própria revista foi alvo de um atentado terrorista em 2015 que matou vários de seus desenhistas. Ainda assim, a revista continuou publicando charges de Maomé, bem como de outras figuras religiosas e políticas, como convém à liberdade de expressão. Alguns alunos muçulmanos de Samuel Paty, porém, reclamaram da aula que ridicularizava Maomé com seus pais, que reclamaram com a própria escola e com a mesquita local. Houveram alguns protestos contra o professor, vários vídeos de crítica no YouTube, principalmente na comunidade muçulmana francesa. Até aqui tudo normal, é tudo liberdade de expressão. Da mesma forma que o professor tem o direito de mostrar Maomé da forma que julgar melhor, as pessoas da fé islâmica têm o direito de não gostar disso e reclamar. Até aqui tudo bem. Infelizmente, porém, não parou aí. O caso teve repercussão em alguma célula terrorista, a polícia ainda está investigando exatamente como. Fato é que, no dia 16 de outubro, o professor Samuel Paty foi morto e teve sua cabeça decepada pelo terrorista islâmico russo Abdullah Aboyedovich Anzorov, de 18 anos de idade. Sim, o terrorista era imigrante russo, mas de origem chechênia, que é uma região de maioria muçulmana. A Chechênia hoje ainda é controlada pela Rússia, embora busque independência e tenha também seu histórico de ataques terroristas de lado a lado. Anzorov, embora tenha imigrado para a França com apenas 6 anos de idade, portanto provavelmente sequer conhecia seu país natal, tinha porém ligações com o exército islâmico e com a organização Hayat Tahrir al-Sham, uma organização terrorista islâmica. Segundo áudio gravado pelo próprio terrorista antes do ataque, ele respondeu a um chamado para ser mártir para vingar o profeta. O atentado aconteceu em um local público, com várias pessoas vendo a cena. O terrorista foi morto imediatamente em seguida pela polícia. Esse acontecimento é triste por vários motivos. Lógico, antes de mais nada, por um professor que, para ensinar uma lição importante, por ensinar liberdade, perdeu sua vida covardemente. Mas não só por isso. Evidente que o caso reacendeu alertas e ressentimentos entre franceses seculares e cristãos e muçulmanos. Desde então, as tensões na França só têm crescido. A França, que sempre foi uma região muito receptiva a imigrantes, sempre pronta a receber mais gente, sempre buscando assimilar imigrantes de outras culturas, vê agora Macron precisar ir à televisão deixar claro que desenhos são liberdade de expressão, condenar a comunidade muçulmana por sua reação exagerada. Curioso como Macron, que múltiplas vezes criticou a Inglaterra e os Estados Unidos por limitar o acesso de imigrantes, taxou-os como xenófobos, criticou suas políticas de impedir mais imigração, criticou os Estados Unidos pela construção do muro com o México e coisas do gênero, se vê agora pressionado exatamente nesse sentido pelo próprio povo. Não por muros que seriam impossíveis na França, mas por medidas de limitação de imigração. O caso gerou sim muita revolta na população francesa. A família de Anzorov, embora já estivesse na França há muito tempo, havia só recentemente, em março de 2020, sido contemplada com o status de imigrante refugiado, ou seja, recentemente o governo havia oficializado a imigração deles. Macron fez declarações duras e talvez precise tomar medidas duras ainda ali para não perder relevância política. Mas lógico, o problema não é mais só agradar aos franceses, porque a quantidade de muçulmanos na França já é enorme, e o caso também gerou muita revolta entre muitos deles, porém contra o professor.
muitos consideram que o professor iniciou a agressão ao mostrar as imagens do profeta. As tensões estão em alta e Macron, agindo como uma mistura de Trump com João Dória, fala coisas duras contra a imigração numa calça apertada, prudente e sofisticada. E mesmo outros países têm criticado as posturas e ameaças novas do Macron, como por exemplo a Turquia, que disse: "Vocês estão forçando as pessoas a se tornarem terroristas", disse um líder muçulmano sobre o Macron dizer que desenhos são liberdade de expressão. Para que lado vai a sociedade francesa, eu não sei te dizer. Só sei que vai depender muito mais do povo, do capitalismo, do que do governo. O governo, como padrão, vai migrar mais e mais para a esquerda com o tempo. Pode haver um soluço ou outro para a direita, mas ao longo prazo todo o governo tende à esquerda. O povo é que tem que se separar do governo e buscar soluções no livre mercado para esse tipo de problema. Garantia de propriedade privada por governos não existe, apenas o mercado pode garantir a propriedade privada. A questão da imigração na Europa e por que os governos mafiosos de lá tipicamente incentivam, querem mais imigração, é bem conhecida. A população europeia nativa tem poucos filhos, tipicamente tem muito boa educação, razoável nível de renda, bom patrimônio. Isso é bom para a população, mas é ruim para a máfia governamental. Lembre-se, o governo vive de roubar a riqueza produzida pela população. E o que gera riqueza numa população não é tesouro, não é patrimônio, não é o valor parado. É a troca voluntária, é comprar e vender coisas. Não importa o quanto de riqueza cada família na Europa tenha, se são poucas pessoas, acabam havendo poucas trocas voluntárias, acaba se gerando pouca riqueza. O governo, quando vai roubar a parte dele, acaba sendo pouco. Eles precisam de mais números. Lógico, disfarçam isso dizendo que é para ajudar os pobres, para ajudar países em guerra. Mas como todo governo, como toda máfia, só querem mais dinheiro para seu próprio bolso. Portanto, fazem o certo ao deixar os imigrantes entrarem, mas o fazem pelo motivo errado. Já mencionei em outros vídeos a questão das fronteiras e o libertarianismo. Fronteiras são linhas imaginárias que não deveriam mesmo ter nenhuma restrição à imigração. A fronteira da sua propriedade privada você tem todo o direito de controlar. A fronteira da propriedade privada de outras pessoas você não tem o direito. O problema aí não é o fato de haverem imigrantes. O problema ocorre quando se tenta aglutinar artificialmente culturas díspares para serem comandadas e roubadas pelo mesmo governo. O problema é a tentativa de homogeneização forçada da cultura que leva a esse tipo de conflito. Mas principalmente o problema é haverem pessoas que encaram palavras como agressão, desenho, expressão como agressão. E o extremismo religioso que encara a imagem de Maomé como agressão é comparável ao mesmo extremismo ideológico da esquerda que acha que determinadas expressões são agressão. Não usar o pronome escolhido com alguém seria uma agressão àquela pessoa. Usar determinada palavra é uma agressão contra determinada raça ou etnia. Deve-se proibir filmes ou livros antigos porque agridem as pessoas. Estátuas em praças têm que ser removidas porque ela representa uma agressão à população. Isso é o grande erro. Expressão nunca é agressão, em nenhuma hipótese. É fácil entender o apelo estratégico de dizer que uma ideia, uma palavra, é uma agressão. Você justifica facilmente o uso da força. Todos nós, mesmo socialistas, concordamos que o único uso eticamente aceitável de violência é para retornar a violência recebida de outra parte. O erro sempre é a iniciação da violência. Mas se você quer iniciar violência contra outra pessoa, basta dizer que uma palavra é uma agressão, que um desenho é uma agressão e pronto. Você justificou o uso de violência com base no mero truque de equiparar expressão à agressão. E o uso de violência é um dos caminhos que as pessoas podem usar para conseguir mais poder. Portanto, sempre haverá quem busque esse caminho como estratégia de poder. Infelizmente, para a sociedade como um todo, é um caminho caro e ineficiente que resulta sempre em pior situação no longo prazo. Toda religião poderia conviver com todas as outras e com a ausência de religião, desde que respeite a ética libertária, deixe os demais falarem o que quiserem, ignorem o que considerem ofensas e só usem violência em resposta à violência.
em resposta à agressão física direta. Palavras, desenhos, expressões só te atingem se você deixar eles te atingirem. Aquela representação maluca num cartoon só é o profeta Maomé que você acredita se você quiser acreditar nisso. Caso contrário, é apenas um desenho idiota feito por uma pessoa que não acredita. Da mesma forma, toda visão ideológica, toda estrutura social em si pode conviver com todas as demais, respeitando esse princípio. Lógico, violência é um recurso de negociação que tem seu valor, sempre vai ser usado de uma forma ou de outra por algumas pessoas. Portanto, mesmo a ética libertária sendo a única saída válida, não há garantia de que ela será adotada, correto? Como podemos chegar nesse mundo em que as pessoas não equiparam palavra à agressão como justificativa para iniciar a agressão? Por motivos óbvios, não podemos usar a violência para impor nossos meios pacíficos. Não funciona, não é nem coerente nem lógico. O caminho é o econômico, é diminuir a exposição das pessoas a estruturas hierárquicas, como escolas do governo, empregos públicos e organizações similares, e expor essas pessoas ao comércio, à livre iniciativa. A solução para a liberdade de expressão é o livre mercado, porque só ele gera um incentivo correto na direção da paz e da liberdade. Se alguém usa uma expressão que você considera ofensiva, você sempre pode recusar ela em seu estabelecimento, mas vai estar pagando o preço de perder um cliente. Isso garante que você pode até não gostar de uma coisa ou outra, mas no momento que começar a ficar ofendido por coisas demais, você vai à falência. No final, quanto mais comércio, quanto menos Estado, mais paz e mais liberdade de expressão. Macron defendeu a liberdade de expressão no governo francês, mas ele, paradoxalmente, é o chefe da estrutura que causa todo o problema. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!